Olá, estamos de volta com mais uma live com Erlanger. Dessa vez eu me enrolei todo, eu sempre começo no horário. Tivemos um problema de conexão aqui, de Wi-Fi. Tem alguém aí? Hoje nós vou entrevistar dois queridos amigos, Liege e o Luiz Fernando Coutinho. Conheço há muito tempo ambos. Vamos chegando, pessoal. Estão me ouvindo bem? Que eu tive que até trocar o fone de ouvido, que o outro estava descarregado. Eu deixei de passar a assessoria das minhas filhas, da Júlia, da Alice, da Isabel, da F3, e aí eu não estou mais fazendo direito as coisas. Eu estou achando que está embaçado esse vídeo, né? Enfim, Liege, Luiz Fernando, eles estão lançando, vai aparecer ao contrário, Bastidores. Eles têm anos e anos, obrigado Ju, eles têm anos e anos de estrada em promoção de eventos. Eu tive a felicidade deles estarem na produção, na promoção de alguns eventos meus, não tanto, que eu não faço tantos eventos assim. E eles são os grandes craques que tem nessa história. Eu só não sei se eles sabem, aliás, estava me consultando há pouco tempo como é que entrava aí no Instagram. Eu imagino que ela vai entrar daqui um pouco. Eu não sei, eu já tentei limpar, mas eu não fico com medo de... Mas é aqui na frente? Melhorou? Eu tô com uma névoa, não sei o que é isso. Será que passaram... Não sei lá se eu tô... Tá nublado ou não? Lá fora eu sei que tá, aqui não. Esperando a dupla. Liege Monteiro entrou. Liege solicita para entrar ao vivo. Senão vou meter o dedo aqui, vai ser aquela confusão. Opa, perfeito. Entrar ao vivo com Liege. Liege com crase. Vamos lá. Olá! E aí, tudo bem? Olá. Tudo. Eu estava agora que eu estava vendo é dupla sertaneja. Li e Lu. Lilu! Li, Ô, Lu. Lula! Não é Lula, é LL. LL. Não, aliás, você sabe que uma coisa que eu estava me lembrando, que vocês são da noite profissionalmente, mas você é uma pessoa diurna, né? Absolutamente diurna. É. Eu sou do tipo que acorda às 6 horas da manhã. Caramba. Mas aí eu volto a dormir. Para poder aguentar. Estava acordando às 11, às 10h30. É claro que a gente vai falar sobre o livro, já mostrei aqui, depois vocês vão falar com mais em detalhe, mas aqui tem um ritual, que eu não vou deixar vocês escaparem, que é assim, nenhum de vocês começou onde vocês estão. Então, rapidamente, tanto o Luiz quanto você, o que vocês fizeram antes de entrar nessa história de promotor, que ninguém começa a vida assim, quando eu crescer, vou ser promotor. Tem uma trajetória aí antes, né? Fala aí, Luiz. Bom, deixa a Liege começar, porque ela começou antes de mim. Então a Liege começa. Vamos embora. Eu nunca pensei nisso, Erlanger. Jamais pensei nisso, exatamente pelo fato de ser absolutamente diurna. E eu fazia cinema, né? Eu era produtora de cinema. Então, grande trabalhava produtora. muito. Não, isso foi o Nelson Mota, pelas mãos do Nelson Mota, que eu entrei nesse mecanismo aí da noite. Você foi com a boate, né? Do African Bar. Foi bem bacana. Mas eu falava, Nelsinho, eu jamais farei. Não dá. Eu não tenho esse espírito, entendeu? Mas ele falou, não, mas você tem as pessoas. Então você gosta de gente, eu gosto de gente. Eu gosto realmente de muito... Eu gosto de conversar. Luiz. Eu, na verdade, eu sou jornalista de formação, né? Eu trabalhei como estagiário em redação de revista, já trabalhei em jornal, em coluna social. E, na verdade, o que aconteceu? Eu me casei com a Liege, nós somos casados há 18 anos. Como é que vocês se encontraram? A gente se conheceu na Grande Rio. Não,
não existe, existe. Eu, na verdade, eu morava em São Paulo, conheci Liege, aí trabalhava em São Paulo, e aí passou um tempo, eu voltei a morar no Rio, e na minha volta a gente começou a namorar. E aí, no início, eu era casado com a Liege, mas não trabalhava com ela. Mas aí, o que acontece? Nessa nossa vida maluca, na vida maluca da Liege, que a gente não tem rotina, a gente viaja muito e está cada dia num lugar diferente, eu achei que uma maneira de eu estar mais próximo da minha mulher seria de eu, enfim, trabalhar junto dela, né? E aí isso deu muito certo, porque a gente se vê, a gente viaja para São Paulo juntos a trabalho, a gente viaja para o exterior a trabalho. E também existe uma parte do escritório, né, que não é só a parte de promoter, que é isso que nós somos, vamos dizer, mais conhecidos do grande público. A gente tem também o escritório de assessoria de imprensa. É o empresário, né? Vocês empresariam também, né? Também, alguns artistas, e isso daí, essa minha formação jornalística ajudou muito. Especialmente na parte de assessoria de imprensa. Inclusive, um dos grandes orgulhos que eu tenho, eu vou dizer isso aqui ao vivo para todo o público que está nos ouvindo, quando nós tivemos a oportunidade de trabalharmos juntos no espetáculo Chuva Constante, em que você era um dos produtores, quando acabou o trabalho, você virou para mim e para a Liege e falou o seguinte: olha, eu já conheci o trabalho de vocês de promoter, que era maravilhoso, mas não conheci o trabalho de assessores de imprensa, o escritório de assessoria de imprensa, e vocês fizeram uma grande assessoria de imprensa, vocês estão de parabéns. E isso, para mim, Erlanger, vindo de você, que é uma pessoa que eu respeito muito pela sua trajetória profissional, eu não esqueço disso até hoje. Não dá para esquecer, não. Erlanger é Erlanger, né, amor? Não, e não é nem pela trajetória, porque no meu período da Globo, eu meio que chefiava uma das maiores assessorias de imprensa, que a gente trabalhava com equipe própria. E eu acho... Antigamente, jornalista tem um certo preconceito com assessor de imprensa, mas é uma coisa fundamental. Eu acho uma coisa fundamental. Mas é verdade, tem problema assim. Né? Acha mal resolvido. Não, eu, como repórter de política, eu sobrevivi muito tempo graças ao assessor de imprensa, a maneira que você tem de chegar nas pessoas e ter, enfim. Mas assim, vocês são bons não vai ser uma entrevista chapa branca, vocês vão ver pelas perguntas que eu vou fazer depois. Mas vem vocês... bala aí, vem canhão aí, é isso? Não, então, antes de chegar no livro, eu também não vou querer abrir muita história do livro, senão as pessoas não vão ler. Tem que ler o livro, tem histórias inacreditáveis, invejáveis. Trabalharam com Paul McCartney, Elton John, Stevie Wonder, sem falar Eric Clapton, sem falar... Acho que é a nata da cultura e da música brasileira. A minha pergunta primeiro é o seguinte, vou perguntar coisas fora do livro. Tem convidados que você já tenham convidado que você passa um X e diz assim, nunca mais eu vou chamar para nada? Não precisa dizer nome, não. Ah, sem nome. Sem nome fica mais fácil, mas tem sim. Teve um que chegou para mim e falou, olha, eu acho bacana os seus eventos, porém, quando você quiser falar comigo, você liga para um telefone, porque o telefone que eu atendo é o telefone de Los Angeles. Eu falei, pois não, pode deixar. Me dá o teu telefone de Los Angeles, que assim que tiver algum evento bom, eu te ligo. E nunca mais deletei, obviamente. Né? Não vou ligar. Entendeu? Aí eu achei um pouco demais essa história. Agora, vou por outro lado... nome e sobrenome, hein? Mas você quer dar, não? Não. Não é necessário. Eu acho que não é necessário. Mas ele leva esse armário nas costas. Mas você sabe, eu acho que agora que está me ocorrendo, não estava nem na minha listinha aqui, que geralmente é assim, se vai bem, é porque o artista, o evento é maravilhoso. Se vai mal, a culpa é do promotor e da assessoria de imprensa que não soube divulgar. Por isso, Erlanger, que nós, antes de aceitarmos fazer algum evento,
a gente checa. Se o buffet, se vai ter música, se tem tráfico, como que se chama? Trânsito livre. Como é que fala? Transporte. Transporte, como é que vai ser toda a logística. A parte de logística é muito importante. Agora, do outro lado do balcão, e anfitrião? Que vocês também não trabalham mais, tem? Tem sim. Olha, Erlange, eu posso te dizer o seguinte, eu e Liege já perdemos muito dinheiro, tá? De trabalhos que a gente não quis fazer, por opção mesmo, né? Porque assim, antes da gente receber um convite profissional, a primeira pergunta que a gente se faz é a seguinte: se eu fosse convidado para este evento, eu aceitaria? Porque assim, a gente não pode botar amigo em furada. Por exemplo, eu sou seu amigo, eu já convidei você, Liege, para muitos eventos e você foi. Eu não posso chamar você, botar você em furada, entendeu? Então a gente tem que ter muito cuidado com onde a gente se mete, porque tem gente, às vezes, que perde um pouco, vamos dizer assim, a noção das coisas que são um pouco fora da casinha. Por exemplo, uma coisa que eu acho muito desagradável é você ir num evento. É lógico que quando você vai no evento, você acaba fazendo foto, tem imprensa, tem enfim, fotógrafos, alguns convidados pedem para fazer fotos, selfies. Isso agora isso daí o tempo todo. Mas às vezes a gente já sabe, tem umas pessoas que vão para as festas, vão para os eventos e ficam incomodando o convidado para querer tirar foto, para fazer selfie, para gravar vídeo para o Instagram. E a pessoa, ao invés de ir para o evento para se divertir, ela acaba indo lá para trabalhar, fica no aluguel. Para trabalhar, não, para vender imagem, né? Não, e as pessoas, tem gente que às vezes aproveita, isso já aconteceu, e acontece muito, principalmente com os penetras, que eles veem... Isso é perguntar, tem muito bicão, tem penetra? É o que mais tem. Tem Mas muito. você não barro? Não, eu barro sempre, mas alguns sempre. Consegue, né? Alguns conseguem, quando vê um convidado chegar sozinho, eles falam com o convidado. Olha, você está sozinho, eu posso ser seu acompanhante ou sua acompanhante? E aí eu pego a pessoa depois que passou e falo, olha, essa pessoa que te aliciou era penetra. E eu aviso, não caia mais nisso, eu vou botar para fora. E mando botar. Porque, às vezes, o penetra ou o convidado, quando é mal educado, porque às vezes não é o convidado, às vezes é o acompanhante do convidado, né? Porque a pessoa normalmente não vai sozinha, leva um acompanhante. Tem gente que não tem muito o famoso simancol, e às vezes a pessoa quer fazer um book fotográfico com todas as celebridades que estão no evento para postar no dia seguinte no Instagram. Para dizer que é o melhor amigo. Para dizer que é o melhor amigo no Facebook. Então, às vezes, se ele vir 10 pessoas, ele vai querer fazer as fotos com as 10 pessoas. E isso para o convidado, eu acho isso muito chato, entendeu? Eu acho assim, tudo bem, a gente faz foto, a gente tem um momento, o convidado, lógico, ele sabe que ele vai chegar lá. Vai ser assediado. Ele vai ser assediado, ele vai ter imprensa, ele vai tirar foto, mas isso tudo, existe um certo limite, tem que haver um bom senso das pessoas, e tem gente que não tem esse bom senso. Então, essas pessoas que a gente já sabe quem são, realmente elas são cortadas das listas, porque realmente não vão acrescentar nada. São aquelas pessoas que vão lá para sugar e ficar tirando foto e fazendo book com os convidados. Vulgarmente é o que a gente chama de pentelhos. Isso. Eu gosto do Miguel Falabella. Num carnaval, ele chegou para mim e falou assim, escuta, todo mundo está querendo tirar foto? Que história é essa? Eu não estou a fim de trabalhar hoje, não. O Miguel é maravilhoso, né? Porque ele fala mesmo. E aí me dá a carta branca para dizer, olha, acabou. Ele não vai tirar mais fotos, tá bom? Porque, Erlange, o que acontece é o seguinte, os eventos que eu faço com a Liege, você sabe porque você já foi a vários. A vários. As pessoas não são contratadas, elas não ganham cachê para estar no evento.
É diferente que tem hoje de São influenciador Paulo, digital que ganha vida sendo convidado para ir, né? elas Vocês cobram. falaram, quando eu fiz o convite, eu falei, a impressão que dá é que vocês só fazem eventos que vocês gostariam de estar curtindo. Sem Então, dúvida. isso é uma. Então, acho que a impressão que dá é que sim, vocês trabalham com amigos convidando amigos, é mais ou menos isso. É, Sim, não, é porque você não pode. Amigo é a coisa mais é a riqueza do mundo, são os seus amigos. E você não pode botar em amigo em problema. Você tem que dar solução. E por isso, nós checamos todos os pontos, o que tem, o que não tem, o que vai servir, todos os pormenores de um evento para aceitar. Aí nós pensamos, isso. será que nossos amigos vão gostar? Se sim, a gente aceita. Se não, a gente deleta e não precisa ganhar dinheiro com isso. Eu descobri que Não pode botar vocês, nisso em problema. o Luiz estava falando em perder dinheiro, vocês não fazem evento de lançamento imobiliário, que é Não. Não, porque pode não nem subir, você conhece, né? Pode, por exemplo. Já teve muitos casos aqui no Rio de Janeiro de empreendimentos imobiliários que ou o prédio... E tem muita Muito grana, né? dinheiro, muito. Que às vezes o empreendimento nem saiu da planta, nunca foi levantado. Ou tem casos, como aquele famoso prédio redondo que tem ali na Barra da Tijuca, que aquele prédio, a obra parou no meio e está meio que abandonada. Ipanema também. Lembra? Aí, Tem vários casos, tem vários casos. Onde teve Criança Esperança, aquilo ali iam subir 4 torres. Foram pagas, cobradas, pagas. Ninguém recebeu. Nas torres não fizeram a base, mas nas torres não subiram, até hoje. Erlanger, nós vivemos do nosso nome, da nossa credibilidade, né? Quando você contrata a Liege Monteiro e Luiz Fernando Coutinho, nós somos uma grife, nós somos a nossa credibilidade. Então, a gente tem que ter muito cuidado aonde a gente se mete. Por exemplo, em política, a gente também já perdeu muito dinheiro, muito candidato aí, 171, que queria pagar muito dinheiro para a gente usar nosso prestígio para querer endossar uma mentira ou alguma coisa que a gente não acredita. Não importa, a gente não acha que seja perder dinheiro, a gente acha que isso é até ganhar, isso né? Ganhar lá na frente. Não, é imagem, né? Não, assim, a imagem. Eu já falei que na entrevista Chapa Branca, mas quando você descobre com o evento, tem vocês como promotores, né? Como diria o Anselmo, promotor é o cacete. As pessoas sabem que está chegada. Não, sabe que são com vocês dois, é uma garantia de excelência do evento, da produção. Você falou em perder dinheiro, e eu falei que numa entrevista Chapa Branca, não precisa também dar nome, mas já levaram muito trambique. Eu acho que eu conheço umas histórias aí. Já. Não muitos, alguns. Mas alguns. Totalmente estão vivos na minha memória. Mas também. Mas por que não pede adiantado? Erlanger, às vezes o trambique vem de pessoas amigas. Entendeu? São pessoas. Mas é um praxe. Que você. Porque normalmente, como é que funciona em qualquer profissão? Primeiro você trabalha, depois que você executou o trabalho, você recebe depois. Ou então metade. Ou metade, mas normalmente a gente já trabalhou e trabalha com grandes empresas, com a Disney, com a TV Globo, Globosat. Distribuidoras de cinema. Distribuidoras de cinema. Sempre primeiro a gente executa o trabalho, depois a gente emite a nota fiscal e a gente recebe depois. Vamos dizer, 90% dos trabalhos acontecem... Esse é o praxe. É o praxe de mercado. Mas você, na verdade, às vezes uma pessoa te seduz e diz, não, vamos fazer, e a pessoa é uma pessoa próxima que você às vezes conhece 10, 20 anos, e realmente depois a pessoa some, te dá o calote. Isso é muito desagradável, eu acho que isso já aconteceu com todo mundo e conosco também.
E com pessoas famosas fizeram isso com a gente. Eu acho que não está no capítulo do Trambique, porque na verdade está no capítulo da grande generosidade que vocês têm. Eu tenho que pelo menos relatar uma história minha, que foi o meu primeiro lançamento de livro, em que estava acertado com a editora, que eu também não vou citar agora, que vocês iriam. Eu falei, faço, mas quero a Liege e Luiz para fazerem imprensa, promoção e tal, não sei o quê. Aí saiu na hora H, eles disseram que não tinha verba. Aí eu comentei com vocês fizeram no amor. Foi uma coisa tão... Mas não é no amor, é da confiança de saber que vai ser um trabalho bom. Isso também é louco. Mas, ó, que não tentem repetir isso, não. Foi uma exceção. Não, mas tem pessoas, amigos são amigos. Para os inimigos, para os amigos tudo, para os inimigos. Tem aquela história. Né? A lei. A lei. Mas no Brasil não adianta falar a lei, porque... E não rola isso. Tem deputada que não respeita a lei. É verdade. Que sai atirando. É juiz que não respeita a lei. É verdade. Eu, como vocês sabem, eu tive na área de comunicação, eu tinha não só assessoria de imprensa, como também tinha uma área de produção, aliás, ótima, a Duda, incrível nessa história e tal, mas eu ficava desesperado, porque tem aquela história de responde se vai, porra, o responder s'il vous plaît, né? Aí eu ficava louco, porque é o seguinte, as pessoas respondem e a média era de 40% de quebra. Vocês enfrentam... É com a Globo isso aconteceu? É um absurdo isso. As pessoas confirmam e não vão. O que queria dizer isso, RSVP? Tem pessoas que não sabem até hoje o que é isso. Agora, as pessoas mais interessantes, tipo Fernanda Montenegro, é a primeira a dizer sim ou dizer não posso. As pessoas são... A elegância, por isso é uma grande dama. Por isso, não só por isso, mas uma das razões. Isso é uma sacanagem, que você fica sem saber quanto você vai ter de bebida, quanto você vai ter de... Não sei lá. E horário? Horário. Não. É delirante. Erlange, e outra coisa, não é só isso, não. As pessoas também fazem o inverso. Elas não confirmam e aparecem. E acontece muito. Então, por exemplo, uma vez a gente estava lançando um espetáculo muito concorrido, que era com a Júlia Lemertz, Débora Evelyn, Paulo Betti e o Irã, que chamava-se Deus da Carnificina. Deus da Carnificina, uma das melhores peças de teatro que eu vi na minha vida. Maravilhoso. Isso, depois foi feito um filme do Polanski, o filme não chega aos pés dessa peça, e infelizmente, como uma delas foi chamada para uma novela e tal, teve uma temporada, ela poderia ter ficado muito mais tempo em cartaz, um espetáculo. Então, e a gente... Eu não sabia que eram vocês. Lançamos esse espetáculo, fizemos tanto a parte dos convidados, lista de convidados, como fizemos Rio e São Paulo. Rio e São Paulo, toda a assessoria de imprensa, sendo que São Paulo teve 2 temporadas. Eu sei que, por exemplo, na estreia aqui no Rio de Janeiro, no Rio também teve 2 temporadas. Teve uma famosa atriz, muito conhecida, que ela simplesmente não confirmou presença, apareceu e ainda chega assim para a gente da bilheteria. E aí, reservou bons lugares para mim? Aí é demais. Só se eu tiver... Não é, mané? Bola de cristal, né? Como é que eu vou adivinhar isso, se a pessoa não confirma? É só responder. Mas vai ficar esperando um pouquinho, né? Mas, na verdade, Erlande, a gente já conta com essa quebra. E aí a gente sempre dá um pequeno overbooking para não contando com essa quebra. Não, a gente passou a fazer isso, mas acontecia isso. Eu falei, chama mais 100 pessoas, aí iam todos. Não, e outra coisa, e também o que acontece é que as pessoas deixam tudo para em cima da hora. Às vezes você deixa um RSVP, você estipula uma data. Por favor, confirme até terça-feira. Aí a pessoa deixa para confirmar, só vi agora. Eu acho que as pessoas ficam em casa olhando assim para o céu, vai chover, não vai chover, o tempo tá bom, não tá bom. Não, hoje o tempo tá bom, então vou confirmar. E aí querem confirmar tipo 1 hora antes do evento. Bacana. Entendeu? Isso faz parte é Brasil, hein? do nosso... Não, isso que eu ia perguntar, porque eu tenho uma sensação, você sabe que eu sou carioca, amo o Rio de Janeiro, estava agora há pouco no evento, prefeitura, sou apaixonado pelo Rio. Mas tem diferença Rio e São Paulo? Não, é igual. Opa! Rio e São Paulo?
Não, eles também fazem isso em São Eles Paulo. fazem isso. Não, mas acho fazem que menos. o horário também. Não, horário não. Horário, o carioca, ele primeiro vai à praia para depois ir para qualquer outro lugar, entendeu? Carioca é O diferente. problema, o Erlange, é o seguinte: quando você. Vou te dar um exemplo. Há muitos anos atrás, a gente fez uma festa da revista Playboy, tá? A festa estava Não me marcada. chamaram, não me chamaram. Olha, Tô Erlange, eu brincando, não tô tenho nem brincando. como te responder isso, porque faz tanto tempo. Quanto tempo que acabou a revista Playboy? Então, você já faz mais ou menos o cálculo de. Eu era muito jovem, eu era muito jovem. Você era. Então, fazem poucos anos. E aí, a gente fez a festa da revista Playboy, foi ali na Mansão das Eras, que fica ali no alto, no alto da Boa Vista. E estava marcado para 9 da noite. 9 da noite não tinha ninguém. Ninguém. 10 da noite, Ninguém. ninguém. 11 da noite, ninguém. O pessoal começou a chegar meia-noite. Meia-noite começou a bombar. 1 da manhã, chegando gente. Assim. 2 da manhã, chegando gente. Fecha a porta. Fecha a porta. Porque, na verdade, o que acontece? A festa estava marcada para 9 da noite. As pessoas estavam começando a chegar 2 da manhã. Aí a gente falou, fecha a porta, porque isso é uma falta de respeito. Desculpe, um convite que está escrito que é 9 da noite, a pessoa querer chegar 3 da manhã. Não, e a gente sabe que garçom tem horário, né? Tem uma hora para ir embora. Não, e tudo fica diferente. Mas até um desrespeito, porque o evento envolve uma cacetada de trabalhadores que tem hora para ir embora. Não é? Quer dizer, quando começou às 9, ele já estava lá com a bandeja na mão e vai ficar com a bandeja na mão até... Os recepcionistas. Fora a hora extra. Fora o custo do negócio inteiro. Olha, Erlange, isso daí faz parte do nosso dia a dia. A gente administra, a gente sabe lidar com isso muito bem. Mas também, a minha escola, da Liege, por exemplo, no teatro, uma das pessoas com quem a gente trabalha, eu falo inclusive isso no livro, é o Antônio Fagundes. Bom, esse horário, com esse problema de horário... Pode ser quem for, não entra. Não entra. O horário é o seguinte, o espetáculo está marcado para 8 da noite, quando dá 7h59, toca o terceiro sinal. Terceiro. E aí, quando dá 8 da noite, as cortinas do teatro fecham. E as portas. Fecham. Não e assim, entra nem e o começa. autor. Por quê? Porque, na verdade, o que o Fagundes fala, e ele tem toda a razão, é o seguinte, ele deve respeito àquelas pessoas que se programaram para chegar no horário. Que respeitaram, né? E estão lá no horário sentadas ali. Então, assim, não é justo com aqueles que se programam, e estão lá no horário e estão cumprindo com a sua civilidade, vamos dizer assim. Não sei se talvez essa seja a melhor palavra para definir isso. E aquelas pessoas que estão habituadas, porque tem gente que chega a 20 minutos do espetáculo está terminando, se você deixar. Não, aí não é. E atrapalha, porque o ator está lá concentrado dentro do palco, dando o texto dele, e a gente sabe que ser ator é difícil, e ser atriz também. E, poxa, o cara tá lá e começa a entrar, e tem que levantar todo mundo para a pessoa passar na poltrona, e começa a tossir. E tudo isso, né, Erlange? Desconcentra também, é uma falta de respeito. Não, você está com a peça em andamento. Peça em andamento, alguém começar a andar para pegar a cadeira, é um esculacho. E aí... Eu acho que ele tem razão. O Fagundes... Ele tem toda a razão. E é uma aula de profissionalismo que eu aprendi, que eu levo para a minha vida, Liege também, e que ele está certo. Então, assim, até ele educou o público, porque o público sabe que o espetáculo vai começar na hora, mesmo que chegue, mesmo que você tenha comprado, você vai perder o dinheiro do ingresso, mesmo que você tenha comprado, porque, na verdade, está escrito no ingresso que o espetáculo irá começar rigorosamente no horário. Eu fico irritado até quando a peça não começa no horário, imagina. Você fica lá parado e fica... Eu estava em dúvida de fazer essa pergunta, mas vou fazer. Estava comentando com a Légia um pouco antes que eu tive no evento com o prefeito Eduardo Paes lançando um projeto muito bacana e tal. Ele falou várias vezes que o carioca tem um complexo de vira-lata, o brasileiro tem, o carioca mais ainda. Vocês vivem num universo que é muito em cima do glamour.
O Rio de Janeiro perdeu muito o glamour, não perdeu? Olha, eu acho. Você está falando nesses tempos de pandemia, é isso? Não, eu acho que mesmo antes da pandemia, a gente era capital, berço cultural. Era capital, Primeiro não era mais deu uma capital. embregada, deu uma embregada. Primeiro deu uma embregada. Assim. Hoje você tem mais nada contra, mas assim, muito mais do que artista, tem as celebridades instantâneas, ex-BBB, influenciadores digitais, que não, ótimo, estão lá no papel deles, mas não, digamos, não chegaram ao sucesso pelo profissionalismo cultural, talento e tal. Mas, independente disso, você tinha festa pra caramba, era uma cidade. Eu acho até que está retomando isso. Aliás, Eu vocês acho fazem que tá. Agora o baile do Copa. O baile do Copa vocês fazem, né? Sim. Bom, eu dizendo que não tem glamour. E Esse é muito provavelmente é bom. o evento mais glamouroso que tem, né? É. É um Rio de Janeiro, eu escrevo isso no livro, que é um Rio de Janeiro que não existe. Né? Que é um Rio de Janeiro imaginário, o baile do Copa é de um glamour que eu imagino que represente um Rio de Janeiro, talvez... O Rio de Janeiro é glamouroso. Dos anos 60, eu dos amo anos, ser carioca. dos anos 50, que eu não conhecia, eu não era nem nascido nessa época, mas a gente vê nos filmes, nas fotos e tal, e que não existe mais. Né? Mas você vê, basicamente, isso que você falou, Erlângea, pela nossa música. Uhum. Né? Um dos momentos que eu falo do livro é que eu falo que a minha mãe, quando eu era menino, ela me botava para escutar. Eu nasci nos anos 80 e eu escutava menino nas rádios, né? Naquele tempo não tinha Spotify, não tinha nada, então a referência que você tinha eram ou as rádios ou a TV. E a minha mãe me botou para escutar Caetano, Gil, Simone, Gal Costa, Jorge Benjor, Tim Maia, etc, etc. Passa um período da minha vida, eu viro adulto, e por uma sorte da vida, eu pude trabalhar com todos esses artistas. Né? Alguns se tornaram nossos amigos e pessoas próximas, e que a gente trabalha sempre que pode, quando estão... Aliás, eu vou ter que falar isso para você. Quando eu li o trecho da Gal Costa, ela estava viva. E aí... Não! Nós convidamos. Eu era muito colada com ela. Nós convidamos para o lançamento em São Paulo. E tá ela vendo? mandou beijos e corações. Eu fiquei absolutamente apática. E estou ainda continuo. Não, Porque, além de ser uma das maiores cantoras brasileiras, era uma amiga excelente. Uma pessoa maravilhosa e carinhosa. Foi péssimo. Então, por exemplo, a Gal, ela antes de partir, ela autorizou a foto dela. Porque, Erlângea, todas essas pessoas que estão aí, a gente teve que pedir autorização. Isso, então... Não, eu estava marcado da Gal, mas assim, tá, já perguntaram. O livro você pode, já está aí nas livrarias, você pode comprar online também. Isso. Não, por isso que eu estou dizendo, eu não vou falar, porque só as fotos são incríveis. E a Gal autorizou a imagem dela, como o Chico Buarque autorizou a imagem dele. Ela não só autorizou, como ela falou, claro, querida, com você sempre. Isso, a Gal... Então, voltando à história do livro e dessa vulgarização que você está falando, eu falo isso, que nos anos 80, minha mãe me botava para escutar essas músicas e que eu trabalho com essas pessoas e que, na verdade, eu tenho uma certa dificuldade dessas músicas que fazem sucesso hoje na rádio de gostar. Porque, na verdade, as pessoas com quem a gente trabalha, eu considero gênios. São gênios, não é que são talentosos, são gênios. Uhum. Você ter a capacidade de trabalhar com Paul McCartney, que é o cara... Nossa! O cara é Beatles, o cara é um gênio. Então, assim, a gente tem dificuldade um pouco de, sei lá, conviver. Sabe uma coisa que me irrita? Vou confessar, chamam de inveja branca e tal. A Liege falando, o Bob, quando eu falei com o Bob, pessoal, é Robert De Niro. O Bob... Mas na intimidade é por aí, entendeu? Tem uma turma de amigos meus. Não, ele não te convidou.
Ele não te convidou para uma premiação do Oscar? Assim, eu fui com ele. É. Não, eu fui com ele. Eu iria com ele. Porque era o Raging Bull, era o Touro Touro Indomável, Indomável. em português. Ele estava concorrendo como ator. Ganhou. E é a história do Lamota, né? É. Que era um lutador. E o Lamota estava ocupado no dia do Oscar. E não ia, eu acompanhei ele. Iria acompanhar. Aí eu estava sentada no chão, assim, meu cabelo muito liso, fazendo papelote, aquelas coisas. E ele lendo o que ele iria falar caso fosse ganhar. Aí ele chega para mim e diz, para de se maquiar. Eu falei, como assim? Não, já estou quase pronta. Eu falei, para, porque o Oscar foi transferido. O Oscar foi transferido 2 vezes. Só na vida do Oscar. Uma foi quando foi o assassinato do Luther King, que foi para o dia seguinte. E esse Foi o Reagan, né? Foi do Reagan. É, o atentado do Reagan. É. E o pior é que a pessoa que fez o atentado ao Reagan, que era presidente americano, ele estava no papel do franco-atirador. Personagem esse. É verdade. Verdade. Então, a partir dali, a nossa vida virou um inferno, porque aonde nós íamos, o estúdio botava segurança. Então, tanto lá, como também em Nova York, voltando para Nova York, estava o Bob. Porque é meio assim, mas é uma coisa meio italiana, entendeu? É. Porque tem ele, tem o Harvey Keitel, tem o Joe Pesci, que ganhou vários Oscars. O Martin Scorsese. O Scorsese, é tudo um grupo. Não, é um grupo. O Coppola não tentou fazer o Poderoso Chefão com você, com o Bambu? Conta a história. Não, ele fez. Foi muito engraçado. E todo mundo, ainda veio também um produtor, chamava Terry. Veio também um amigo meu que fez o Em Nome da Rosa, que era um ator americano também. Então virou uma peça de teatro aqui em casa. Muito hilário. Virou porque ele falou TGP, beleza, e eu falei, aí começou um diálogo montado. Montado não. Foi uma coisa muito... foi uma peça, basicamente. E o negócio foi desenvolvendo. E era a primeira vez. Depois ele virou figurinha fácil, né, o Francis? Inclusive, Erlândia, deixa eu contar uma coisa para você. Nessa época, a Liege, no Carnaval, fazia o camarote da Brahma, né? E você sabe, isso daí não é segredo para ninguém, que durante muitos anos o camarote da Brahma, enfim, eles pagavam cachê para as pessoas, para irem, quando eram celebridades internacionais. E, na verdade, a Liege, nessa vez, por exemplo, numa das vezes que o Robert De Niro veio, que veio o Francis Ford Coppola, todos foram lá no Carnaval e ninguém recebeu cachê. Todos eram amigos da Liege, foram lá e adoraram o nosso Carnaval, né? Então, isso daí é uma coisa que... Quem não, né? Quem não? Que realmente a gente... Eu acho que é uma coisa que a Liege é um orgulho, né? Porque... Hoje em dia, né, não sei como é que funciona. Hoje em dia, não mais, mas durante muito tempo, quando havia muito dinheiro, eles davam. Por exemplo, a Madonna, quando veio aqui ela foi no Camarote da Brahma, ela ganhou não sei quantos mil ou milhões de dólares, não sei, entendeu? Então, tudo funcionou por um período à base de cachê, quando a celebridade era uma celebridade internacional, como foi o caso do Robert De Niro e do Francis Ford Coppola, por exemplo. Já que a gente entrou por tabela no livro, eu não vou contar muita história, eu fiquei muito curioso. Por que o agradecimento especial é a Lilibete Monteiro de Carvalho? Porque ela é uma das patrocinadoras do livro. Em verdade, ela é a presidente do Grupo Monteiro Aranha, muito amiga, entendeu? E ela fez questão de participar. Porque esse livro, Erlanger, ele é um livro caro.
Porque você sabe que o Não, livro, fotografia. quando tem foto, E é PB. A qualidade do papel. a qualidade do papel Padrão Liege e Luiz Ferreira. a qualidade do papel é uma qualidade melhor. E o livro, quando ele vai tendo fotos, ele vai encarecendo. Como o livro tem 100 fotos, porque são 100 histórias, 50 minhas e 50 Liege, ele foi ficando caro, foi ficando caro. E aí a gente teve duas opções. Ou a gente teria que se inscrever numa lei Subsídio. Rouanet, Que não era o caso. que não era o caso, captar, procurar empresas e tal. Ou a gente fez como a gente achou que deveria fazer. Nós mesmos pagamos do nosso bolso esse gasto, que é um gasto caro de gráfica, para ter esse padrão de qualidade. E a Lilibet foi uma das patrocinadoras, por isso que ela está aí. Além de ser uma amiga muito querida nossa. Não, e a gente estava falando em glamour e classe, acho que é um excelente excelente, é uma grande figura. Vamos então entrar no livro. Como é que é a história lá do Rolling Stone, do Kate Richards com o passaporte? Ai, é péssimo. Eu tinha sido convidada pela Aisla, que era... a Aisla é uma Gravadora. uma gravadora britânica, inglesa. E eu fui convidada. Quando eles souberam que eu estava indo, que eu fui convidada para ir a Jamaica. Para ir para Jamaica. E eu fui sozinha. Eu estava sozinha. E várias outras pessoas da própria gravadora. Acontece que quando o Kit Richards, que era o mais ligado a mim, soube que eu estava lá, ele falou, não, você vem para cá, para Miami Bay, que é a ponta da ilha, é a parte turística mais da ilha, porque a capital é como se fosse, enfim, é muito, não tem praia, não tem nada. Kingston, né? E aí ele falou, eu não vou, porque eu estou com meus amigos, estava o Jim Capal, tinha várias... Nossa. Para quem não sabe, é um dos maiores bateristas. Traffic, nossa. E Jim era demais. Que casou com uma brasileira apresentada. Eu sei. Ele gravou Ana Júlia. Viu como é que... Ana Júlia. Você sabe tudo, né, meu bem? Pouquinha coisa de muita coisa. Aí fui. Acontece que minhas coisas estavam em Nova York. Minha mala, eu fui para Nova York. Eu saí de Londres, que eu morava em Londres. Fui para Nova York, deixei minha mala e fiz uma mala de 10 dias para ir para Jamaica. Tudo bem. Acontece que acontece que o Brasil não tem embaixada na Jamaica. Quem nos representa é a Argentina. Você imagina? Nossa. O que é? Na verdade, era uma portinha pequena. Aí, quando eu estava tirando o passaporte, o visto para poder voltar para Londres via Nova York, porque para pegar minhas malas e voltar, o quis, que foi, não, eu vou te levar lá, você vai, vou te levar lá no consulado. Não é consulado, era uma portinholazinha. Ele botou a cara, meio na lateral. Hi! Nesse hi, ferrou, né? O cara viu que era ele não tinha acidente, ele tinha uma língua, aquela língua dos stories, na orelha, o homem ficou paralisado, pegou a parte que ele ia carimbar meu passaporte, tirou, botou um papel, e o papel dizia, seu visto foi negado. Eu fui negada. Aí... todo mundo, inclusive o pessoal da Aisla, que porque é uma empresa importante, né? Todo mundo pediu que eles abrissem. Não abriram. É mesmo? E aí eu tive que voltar ao Brasil para pegar meu visto aqui na minha terra e o cônsul geral, o cônsul americano, olhou para mim e mandou me chamar. Eu falei, mas não, senhor. Ele virou assim e disse, eu queria saber,
porque o seu visto foi negado Aí você na Jamaica. Eu falei, olha, eu vou só dizer uma coisa ao senhor. Qual é seu nome e tal? Não. Ele não me lembra o nome dele. Eu falei, o senhor é o cônsul-geral daqui? É. Ok. Isto, aqui é minha terra. Isso aqui é meu país. Aqui o senhor é convidado. E eu vou dizer uma coisa ao senhor. Essa pergunta, eu quero a resposta de vocês. Ah, Eu quero boa. saber por quê que eu fui negada nos Estados Unidos. Ele parou, pensou um momento. Saiu, demorou uns 15 minutos, voltou, me entregou com a seguinte frase: você será a primeira brasileira a ter um visto de 10 anos. Porque antigamente eles só davam 5. É. E eu não posso te responder a tua pergunta, mas quero te agradecer pela hospedagem, por esse país tão maravilhoso que é o Que Brasil. bacana. E é. Eu falei, obrigada. As suas desculpas estão aceitas. E voltei para a Inglaterra. Peguei minha mala, fui para os Estados Unidos. Peguei minha mala e voltei para a Inglaterra. Não está no da onde eu livro, morava. não está no livro, mas uma história que eu sei. Você confirma ou não confirma? Ou confirma? É verdade que o Kit Harington, ele foi parar na Suíça para fazer uma transfusão total. O sangue que ele tem hoje no corpo não é o sangue original para um Quem você está tratamento do para Kit? desintoxicar de droga, Sim, o Kit Richard. né? Você está falando do Kit Richard, né? É. Eu falei É Kit verdade. Harington, né? É verdade, né? Não, o Jagger não. O Jagger é Não, careta. não, eu falei errado. Kit Harington, Kit Richard. Kit Richard, isso mesmo. Não, com certeza sim. Tanto é que uma das coisas que eu falava para eles é dizendo, olha, eu não vou entrar em algumas que vocês entram, porque eu não tenho esse dinheiro de trocar sangue na Suíça. E você deu uma dura no Cazuza, né? Conta a história. No caso, mas isso é uma coisa de amigo, né? Eu sei. Todo mundo ajudava, todo mundo dava força. E eu não, eu soprava mesmo, eu jogava o uísque dele fora, eu fazia coisas horríveis. Horríveis, mas pro Mas bem tudo dele. bem dele. Lógico. E aí, numa entrevista que ele deu na Marília Gabriela, na época, ela fez essa pergunta: os seus amigos te ajudam? Como? Ele falou, não, meus amigos me deixam fazer tudo. A única amiga de verdade que eu tenho e que me corta é a Liege. Eu achava que ele me odiava em alguns Não. momentos. Mas ele era um gentleman, um príncipe. Não. O Cazuza, realmente, era uma pessoa mais educada que eu já era, uma pessoa que abria a porta do carro para você entrar. Ele foi Lucinha. Bom, uma filho da Lucinha não Uma podia Lucinha ser. maravilhosa, que continua fazendo por ele. Verdade. Isso que é uma coisa maravilhosa. Enfim, mas isso é verdade. E eu fiquei muito feliz, porque eu achava que tinha horas que ele me odiava. Mas não, ele aceitou, ele aceitava. Ainda nas questões assim, meio semi-clandestinas, como é que Jean Paul Gaultier vai parar na parada gay? Era Não, tudo que ele queria. não, já estava marcado para ele ir para a parada gay. O que aconteceu? Nós fomos contratados, nessa época, a gente estava dentro do Festival do Rio de Cinema e ele veio lançar um documentário. Festival do Rio. Ele veio lançar um documentário aqui. Ia ter uma pré-estreia de um filme dirigido por uma ex-modelo dele que chamava-se Faridá. Faridá. Foi modelo dele. E aí, tudo bem. Ele veio para cá, só que nos coube, além de fazer o trabalho de assessoria de imprensa, do lançamento do filme, de convidados da pré-estreia, etc., nos pediram para nós ciceronearmos o Jean Paul Gaultier no Rio de Janeiro. Então, um dia levamos ele lá para uma escola de samba, ele adorou. Depois teve a pré-estreia lá do filme, foi um sucesso. Teve outro dia que teve uma festa. E nessa época, coincidiu de quando ele veio para o Rio de Janeiro, do Jean Paul Gaultier, tá na época da parada gay. E ele é gay, assumido e tal, e levanta essa bandeira e tal. Então, combinamos na época, na verdade, quem estava até
um dos coordenadores era o Carlos Era o Tupson. Tupson. Carlos Tupson, ele ia ficar em cima de um daqueles Do carros. carro No trio elétrico. Para ficar ali numa área mais preservado e olhar tudo. Ia ver tudo de cima de uma visão privilegiada. Então a gente combinou tudo, estava tudo combinado, tudo certo, tudo armado. E ele nessa época estava hospedado aqui no Hotel Fazano, em Ipanema. Aí tudo bem, chegamos lá, fomos no Hotel Fazano ali na portaria, na hora marcada, no dia marcado, tudo certo. Cadê o Jean-Paul Gaultier? Liga daqui, liga para lá. A gente ligou para a Betty Lagardère, que é amiga dele, também é cliente dele lá, enfim, conhece ele. Cadê? Olha, Erlange, a gente perdeu uns 10, 15 minutos, ninguém localizou o Jean-Paul Gaultier. Ele, na verdade, ele deu um perdido na gente, né? E aí, tudo bem. Mas deu um maior trabalho, né? Deu um maior trabalho, para fazer a logística. Essa logística foi duro. E aí fomos até Liege, fomos lá para a Parada Gay, pedimos desculpas, explicamos a situação, aconteceu isso e tal, tudo bem, passou. No dia seguinte, um amigo nosso aqui do Brasil falou: eu vi o Jean-Paul Gaultier, estava lá no meio da pipoca. Estava na galera, na pipoca. Ele não queria ficar em cima num carro. Bacana. Ele queria ficar no meio do povo para sentir a energia dos cariocas. Porque ele tá certo, mas era só ter avisado, né? Não sabe estar perdido na gente. Então ele foi, na verdade, ele passou, eu imagino que ele deva ter passado assim, incógnito. Ninguém sabia que era o Jean-Paul Gaultier, ele estava ali no meio. Pode perguntar para ele, deve ter sido um dos grandes momentos da vida dele. E ele deve ter se divertido muito mais. Muito mais do que ficar lá em cima, num banquinho lá em cima. E agora, na compensação, também tem essa, falou de profissionalismo e tal, não tem uma história do Robert Downey, lançamento do Sherlock Holmes, que ele veio para isso e... Conta aí. E já não era na fase que ele estava drogado, que ele foi drogado durante muito tempo, chegou a ser preso e tal. Depois ele já é na volta. Não? Olha, Elange, eu não sei. Eu não posso te dizer o que aconteceu. O que aconteceu? O que aconteceu foi o seguinte: eu fui contratado com a Liege pela produtora que trouxe o Robert Downey Jr. para o Rio de Janeiro. Não, era o Sherlock Holmes. Sherlock Holmes. E ele veio para cá. Então, assim, o praxe dessas pré-estreias, dessas galas de tapete vermelho, funciona da seguinte maneira: o artista vem, fala com a imprensa no tapete vermelho, tira foto da entrevista, coisa e tal, e aí ele entra na sala principal, que é a sala dos convidados, para agradecer a presença das pessoas e, enfim, ali fazer vamos dizer, uma comunicação com as pessoas que estão prestigiando, com as pessoas que estão lá prestigiando ele. Tudo bem, então a gente fez tudo certinho, tudo combinado. Chegamos lá, ele tinha uma plateia estrelar, inclusive pessoas muito conhecidas aqui no Brasil, que ele não conhecia porque é americano. Mas assim, o que eu acho é o seguinte: isso era um trabalho, tá? Isso não era divertimento. Ele veio, saiu dos Estados Unidos, sabendo o que ia fazer. Pegou um avião. Quando você chega aqui no Brasil, você tem um roteiro de todas as suas obrigações profissionais que você tem que fazer. Isso está acertado quando eles contratam um artista, sabe que tem que dar entrevista, tem que fazer. É falta de profissionalismo mesmo. Profissionalismo. O que aconteceu? Ele chegou no tapete vermelho, tirou foto, acho que deu algumas entrevistas, não sei se deu todas. Não sei se deu todas que estavam previstas, mas ele deu entrevistas. No tapete vermelho, ele fez tudo. E aí entraram todos os convidados, a sala estava lotada e super prestigiada. Quando chegou, cadê o Robert Downey Jr.? Ele não entrou, ele deu meia volta e foi embora. E não quis falar com ninguém. Entendeu? Caramba. Então, assim, as pessoas estavam lá por ele, para prestigiá-lo. O filme começou sem a presença do astro principal do filme. E eu achei isso uma falta de educação. Vacilão. Mau humor, ou eu não sei, porque eu não falei isso no princípio, mas assim, eu acho que a grande expertise que vocês têm
é lidar com egos, né? São egos. É um ego puro. É uma É, loucura. são meio terapeutas que tem que ficar lidando com esse troço É, todo. mas assim, a gente não esperava isso. Não esperava Não. porque, assim, Erlângea, nós já fizemos muitas pré-estreias com muitos astros internacionais. Quando ele pedir para vir no camarote da Grande Rio, não dá para. Não deixa ele entrar, não. Não deixa ele entrar, Não, não. de jeito nenhum. A Grande Rio ela é maravilhosa. A Eu Grande vou Rio é falar uma da Grande Rio família daqui a um pouco. séria. Eu tenho só mais duas perguntas sobre o livro, porque eu não quero abrir Diga. tudo. Uma que eu acho que vocês, com a gentileza, o savoir-faire que vocês têm, fala que o Antônio Bandeira se interessou pela voz de uma atriz brasileira. Não deu match ali, não? Não, Não. só a Não, voz conta mesmo. aí. Ué. Não, na verdade, foi um pedido estranho, né? Porque, assim, estamos acostumados com situações Inusitada. inusitadas, mas essa a gente nunca tinha Uma vivenciado. pessoa que quer ouvir a voz da outra pessoa. Na verdade, o Antônio Bandeiras, como é que foi que ele chegou a nós, né? Nós fomos contratados para fazer aqui teve o lançamento do perfume dele, teve uma exposição de fotos dele, porque ele também é fotógrafo, e nós fizemos toda essa parte de convidados e tal. Mas aí eles falaram para a gente, olha, a gente quer que vocês também ciceronem o Antônio Bandeiras no Rio de Janeiro. Então teve um almoço, no outro dia teve um jantar no restaurante lá no Jardim Botânico. Pô, muitas coisas. E nesse dia do evento em si, que foi no Palácio da Cidade, que é o palácio do prefeito Eduardo Paes, que na época era o prefeito da cidade, teve um leilão. E a atriz Simone Soares, ela era uma das convidadas. Foi muita gente, foi muito prestigiado. O Bandeiras realmente ficou muito feliz porque ele queria ter essa interação com os atores brasileiros. Ele é bem carioca, né, Bandeiras? Muito, tanto que a gente, quando conversava com ele, Erlângea, eu nunca conversei com ele em Liege em inglês. A gente falava português. Pausadamente, ele entendia porque a nacionalidade dele ele é espanhol. E a língua espanhola com a língua portuguesa são línguas que, se você falar devagar, as pessoas conseguem se comunicar. Então, assim, eu nunca falei com ele em inglês, né? Nem em Liege. E aí, o que aconteceu? Ele conheceu a atriz, a Simone, e a Simone tem uma voz que, naturalmente, é uma voz doce, suave, e meiga e sexy. E aí ela conheceu... Ele só queria escutar. Ele queria conversar e tal. Tudo bem. Aí voltou para o Copacabana Palace, que era o hotel que ele estava hospedado. No dia seguinte, a contratante liga para Liege, fala assim, Liege, eu tenho um pedido um pouco inusitado para te fazer, eu não sei, mas Liege, faça. Eu não sei como começar. Digo, começando pelo início. O que é? Não, é porque o Antônio gostou da voz da Simone Soares, ele queria ouvir a voz dela. Agora, inusitado mesmo, que ele queria realmente ouvir a voz. A voz dela. Somente. Mas não chamou para o quarto para ouvir ao vivo, não? Foi por telefone? Foi por telefone. Meu Deus do céu. Aí a Simone Eliege ligou para Simone. Simone, você se importaria de ligar para ele? Não, eu posso ligar. Ela ligou para ele, ligou lá para o Copacabana Palace, eles conversaram, quer dizer, o que eles conversaram não sabemos, que eu não estava lá. Mas ela estava com o marido dela do lado. E na época o Bandeiras também era casado, entendeu? Então, na verdade, me parece que só ficou nisso. Mas ele queria ouvir a voz dela. Eu achei que era um laboratório para alguma coisa. Eu não sei. Vai ver que ele queria talvez usá-la para alguma... Enfim. Mas é uma história curiosa. É muito curiosa. Até hoje eu não sei qual. Olha, mas eu vou dizer uma coisa para você. O Bandeiras é 100%, é uma pessoa maravilhosa. Não, ele parece que é um cara muito do bem, sim. Muito do bem. O irmão dele também, que ficou nosso amigo. O Javier Bandeiras também é uma pessoa maravilhosa. E depois ele voltou no Brasil e estivemos juntos novamente com o Antônio Bandeiras. Ele é de Málaga. Grande ator. Estamos chegando no final, estou abusando, já passamos de 1 hora. A história da coleguinha que escapou de morrer porque um evento não aconteceu. Coleguinha é como nós jornalistas chamamos outros jornalistas. Pois é, essa que é a questão. Foi o destino traça, né, e mostra alguns
Caminhos. Essa história eu conto. Na verdade, eu termino o livro contando essa história. A frase que eu termino é assim, dizendo: Deus gosta muito Deus ama a Glória Maria. Se não é essa frase, é Deus gosta muito da Glória, alguma coisa assim. Isso. Nossa querida Glória. O que acontece? Você sabe a idade dela ou não? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Nem eu quero saber, é que é uma provocação. Você sabe que uma vez, quando eu estava com discussão, nós fomos no RH. É só ver no RH. Um dia ela foi no RH, roubou a ficha dela. Nem o RH sabia. Não, queimou quando o Fênix queimou. Isso a história que tinha que... Então foi ela que tacou fogo. Marcos. Foi ela que tacou fogo, então. Quando teve o incêndio, sumiu. Sumiu. Mas e ela se aproveitou. Eu te interrompi. Conta a história aí do evento que ela não foi. Então, a gente estava fazendo um evento em Portugal, já fizemos eventos em Portugal, e outros países também. E aí tá tudo certo, era uma gala, ia uma turma do Brasil e agora a Maria era uma dessas convidadas. Quando deu uma semana antes do evento, houve um problema lá na organização do evento e o evento precisou ser cancelado. Ser adiado. Adiado, mas naquele momento o evento não iria acontecer. E a gente ficou muito chateado. Todos nós ficamos chateados, porque já estava se programando e ia ser uma coisa muito bacana. Ia ser, inclusive, um evento beneficente lá, em Portugal, em Lisboa. E a Glória já estava confirmada e tal. Demos a notícia para a Glória. Tudo bem. Erlanger, exatamente no dia que a Glória Maria estaria indo para Portugal, dentro do avião, foi o dia que ela teve aquele problema lá, que ela precisou ir às pressas lá ser atendida pelo Paulo Niemeyer. Que ela precisou ser operada às pressas, porque se ela não tivesse tido um atendimento imediato... E se não fosse o Paulo Niemeyer? E se não fosse o Paulo Niemeyer, ela talvez teria morrido, dito por ela. E aí, nesse momento, era para ela estar dentro do avião. Dentro do avião ela não ia poder ser operada, porque não tem hospital, não tem médico, não tem Paulo Niemeyer, não tem nada disso. Enfim. Passou um tempo, a Glória depois veio falar que coincidiu e que para ela foi muito bom. Então, às vezes, tem coisas que a vida nos apresenta, caminhos que naquele momento... São tortuosos. São tortuosos. A gente lamenta, a gente não entende, a gente fica chateado. Poxa, queria ter ido, por que aconteceu isso e tal? Mas foi a salvação da vida da Glória Maria, o que me deixa muito feliz, porque eu amo a Glória Maria, aliás, Jean ama a Glória Maria. Glória Maria é uma amiga muito querida. É mesmo uma pessoa adorável e uma precursora, né, da presença negra na televisão brasileira. E o Brasil ama a Glória Maria, Erlanger. O Brasil é muito querida. Por onde ela passa, o público ama ela. Então, assim, eu fico muito feliz que isso tenha acontecido. São os caminhos que a vida deixa. Então, eu termino dizendo, Deus ama muito Glória Maria e a gente também te ama, Glória Maria. Eu não vou resistir se falar em destino e caminhos tortuosos. Eu não sei se a Aliés vai lembrar. A gente ia fazer uma abertura de uma novela, acho que era Porto dos Milagres, aí tinha uma coisa com o mar e tal, aí o Hans Donner, nosso... Era o Marcos Paulo, não era? Não, era o Hans Donner. Não, era do Marcos Paulo, mas a arte era do Hans Donner. Aí eu falei, vai fazer e tal, mar, tal, não sei o quê. Erlanger, queria falar uma coisa para você. Se tem mar, tem que ter autorização da Iemanjá. Quando a gente lançou Água Viva, botamos um espelho, sem falar, o espelho quebrou e tal. Eu lembro autorização. disso. Eu falei, pô, já peguei cada coisa. Como é que é autorização? Eu falei, uma mãe de santo. Para quem que eu recorri para arrumar uma mãe de santo? Adivinha, para quem? Quem foi? Liege, arruma uma mãe de santo aí para autorizar o evento. Acho que você nem estava cuidando do evento. Eu não me lembro se eu estava. Eu acho que sim. Eu acho que... Eu não sei. Mas não estava no pacote. Devia estar buffet, assessoria de imprensa, mãe de santo. Diretamente de Salvador, né? Alguém ligado ao Augusto César. O quê? Ao Gantois? Ao Gantois. Foi ao Gantois. E não sei se você lembra. Era um filho de Santo Augusto César, do Gantois, que eu conheço todas as religiões.
do Mas budismo, vou à igreja, enfim, tudo mais. Mas você sabe que você, na época, eu tenho uma coleção ateu com mais santos e Exu Caveira, Moisés, o diabo. Ela ainda quebrou o galho e jogou búzios para mim. Foi desde aí que eu descobri que eu sou filho de Xangô. Tem ali em cima um martelo de Aliás, Xangô. olhando para você, amor, eu sei que você é filho de Xangô. Tá vendo? Você é mãe de santo, não? Eu não sou nada. Mas eu sei por quê. Depois eu te conto. Tá Isso bom. mais em particular. Vamos encerrar. Mas então, olha, você guarda aqui, essa história aí, porque eu acho que a Eliane olha o não lembrava martelo de dessa Xangô ali em história. cima. Oi? Erlande, você guarda essa história, porque eu acho que a Liege mesmo nem lembrava dessa história. Quando ela escrever o próximo livro, a gente inclui essa história no próximo livro. Mãe de santo. Mas mas o Hans tinha convicção de que era Susana Werner que nadava, né? Não era atriz conhecida e tal. E o primeiro espelho, quando quebrou, quase caiu a metade em cima dela debaixo d'água. Ia ser uma tragédia incrível. Então, não pode mexer com o mar sem autorização de Iemanjá. Mas muitos lugares você não pode fazer sem autorização. Do santo. Não é do santo, das pessoas, numa comunidade também, enfim. Mas esse negócio do espelho que você está falando é umas coisas, é um sinal, digamos assim. É um sinal. E certo estava você, né? É para cada um, mesmo que a resposta seja comum, sim, um sonho, mas tanto pode ser um sonho assim. Qual um evento você sabe que vocês não vão se oferecer, mas qual um sonho que cada um de vocês tem? Assim, pode ser profissional, pessoal. Começa, Luiz. Olha, o meu sonho eu não vou falar por mim, não. Eu, graças a Deus, eu realizei muitos sonhos, muitos trabalhos que eu gostaria de ter realizado. Eu estou realizando e cada vez mais a nossa vida, não tenho do que me queixar, a nossa vida profissional está muito boa. Meu sonho é para o Brasil. Eu espero que essa maluquice aí que a gente está vendo, que isso seja somente uma fase, porque realmente eu estou vendo umas coisas feias, sabe, Erlange? Assim, pessoas fazendo gestos nazistas. Aliás, eu queria aproveitar aqui a live para dizer o seguinte, olha, eu acho que as televisões, todas as televisões, TV Globo, Rede TV, Rede Record, SBT e todas deveriam usar o seu espaço para fazer matérias jornalísticas, educando as pessoas, dizendo o que significa o nazismo. Quem foi Adolf Hitler? O que Adolf Hitler fez com as pessoas? Quantas pessoas morreram? Quantas pessoas foram torturadas? Quantas pessoas foram para a câmara de gás? Porque eu só posso acreditar, Erlange, que as pessoas não saibam o que foi o nazismo, que elas não tenham ideia do que elas estão fazendo para elas estarem agindo dessa forma. Porque uma pessoa que tem coração dentro do peito não pode achar isso normal, não pode achar isso legal. Então, assim, o meu sonho é que esse pesadelo que a gente está vivendo, que isso seja realmente um pesadelo, que um dia eu consiga acordar dizendo, bom, passou, foi só um pesadelo. Nazistas cristãos nazistas. Eu não posso deixar de registrar. São 8 milhões de mortos, é um dos maiores, o maior holocausto, mas parece que tem o Stalin promoveu o maior. Mas você fala sempre nos judeus, mas foram judeus, foram negros, foram ciganos, foram os gays. Armênios, lembra? Homossexuais também. Isso, Então, quando eu vejo isso, eu fico assim, eu falo, não é possível, essas pessoas não podem estar, não têm consciência. Eu acho que devia ser feita essa matéria justamente educando as pessoas, porque o que acontece é que o povo não tem educação e não sabe o que está fazendo, está repetindo aquela... Eu acho que eles repetem aqueles gestos, aquele tipo de coisa. Tem até uma atriz famosa aí que sugeriu aí para colocar uma estrela na porta das casas das pessoas, identificando. Isso me lembrou, sabe o quê? Aqueles filmes de Bíblia que eles marcavam com a cruz as pessoas que deveriam... os cristãos. Os cristãos. É uma coisa... Eu não me lembro se foi O Rei dos Reis. Não me lembro o filme exato. Eu só sei que uma das pestes
Eles Eu acho que está marcavam. tendo uma espécie de um surto coletivo, mas surto, como se diz, Eu não é. acho que, eu acho que tem que parar. O meu sonho é que pare, que Uma dê hora vai muita passar. saúde ao povo, que pare essa loucura dessa Covid e que se arranje realmente, que não venham mais, como é que chama? Que não venham mais outros tipos de Covid. Outras cepas, né? Porque é uma cepa e agora está voltando, tem que tomar cuidado. Porque, inclusive, Erlange, o que E acontece... paz no coração dos brasileiros. Paz no coração dos brasileiros e vacina, porque o que está acontecendo aqui no Brasil, que as pessoas não estão atentando, é o seguinte: a gente teve aquela política pública de saúde que foi um grande desastre, entendeu? Na época do auge da Covid, em que morreram centenas de milhares de pessoas e que muitas das mortes poderiam ter sido evitadas. E hoje o que está acontecendo é o seguinte: a vacina que estão dando para a gente, ela não combate essa nova cepa. Já existe uma vacina que combate essa nova cepa nos Estados Unidos, na Europa. No Brasil não tem. Não sei por que não tem ainda aqui. Qual é a vontade política que não estão resolvendo isso? E também não há vacina para as crianças. É isso que eu ia dizer, está faltando vacina para criança. É brincadeira. Para criança. Então, assim, não se fala mais nisso, mas a gente não pode andar 2 passos para trás, ô Erlanger. E lembrando também que o nosso querido o ministro Mandetta, ele não foi eleito. Ele não foi eleito porque ele estava alinhado ao que dizia a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde. E o outro ministro, que era nem da saúde que era general, foi o segundo mais votado. Então, assim, que país é esse? Quem são essas pessoas que votam nessas pessoas, ô Erlanger? A gente chegou numa encruzilhada, mas também acredito que você vai passar, vai passar, vai passar. Eu sou uma pessoa que tem esperança. Obrigado mais uma vez, bastidores. Liege, fica tudo ao contrário aqui, mas depois às vezes eu faço foto e boto invertido. As pessoas estão perguntando, livraria. Vocês ainda vão fazer mais algum lançamento? Não? Olha, por enquanto não. A gente está recebendo muitos convites para fazer em muitas cidades. Fizemos no Rio de Janeiro, fizemos em São Paulo. Graças a Deus foi um grande sucesso. Vocês encontram o livro nas melhores livrarias do ramo do Brasil e também se consegue comprar pela internet. Eu agradeço muito. Você gostou do livro, Erlanger? Adorei. Porque você tinha me mandado uma cópia em PDF e eu comecei a estudar pelo PDF. Quando eu vi, é uma edição, além de tudo, é primorosa. O estilo que vocês fizeram, assim, de drops, mas é aquele livro que você acaba e diz assim, eu sei que tem muito mais história aqui, vocês limitaram... Não, difícil foi fazer em 4 linhas, que foi uma coisa que nós, de acordo com minha cabeça, eram só 4 linhas, no livro do tamanho que ficou um pouco, viraram 7, né? Quando foi paginado, ele foi batido no Word em 4 linhas, quando foi paginado, mudou para 7. Eu vi. Mas assim, eu sei, vocês tiveram um trabalho muito bem, porque ele está muito bem sintetizado. Eu acho que até assim, as pessoas, como para leitura, eu devorei isso aqui, fico aguardando então o segundo volume. Tá bom. E tem para o segundo, terceiro, quarto, porque história isso foi que não falta. Coisa que aconteceu na pandemia, que nós estávamos em Búzios e ficamos lá durante 1 ano. Você não tem, você que pensou, vocês não têm tempo para isso, né? Não, mas na pandemia. Queria agradecer mais uma vez os dois. Qualquer hora dessa eu estou ligando para pedir ingresso para alguma coisa. Vocês me mandam para tudo mesmo. Mas aí o que está faltando para mim, que eu sempre falava o seguinte, eu quero ir depois que aí eu vou desfilar, não vou de... Você é Grande Rio, né, amor? Não, as suas filhas... isso. Elas desfilaram na Grande Rio. É isso aí. Eu não tenho escola assim predileta, mas assim, eu virei Grande Rio por sua causa. Não, mas Grande Rio é tudo de bom. E finalmente ganhou, né? Grande Rio. Finalmente ganhou, né? Orgulho. Tanto é que está dedicado à escola também. Ao meu marido, aos meus filhos e à família Grande Rio, que é uma família.
Então, viva a Grande Rio e o Grande Rio. Muito obrigado. Que o Rio Espero que prospere. Um a beijo. gente esteja logo junto, pessoalmente. Beijo, beijo. Saudade. Obrigado, Luiz. Obrigado, Lies. Tchau, Vou querido. sair aqui. Com licença, como se fala em Portugal. Beijo.